Aí, eu acho, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, acolhidos nesse momento de reflexão, nesse nosso encontro para falarmos dos ensinamentos do Mestre Jesus. Para iniciar, vamos começar com a mensagem da noite, e a mensagem é: não se queixe de abandono. Ninguém está abandonado pelo Pai. Se notar que está só, que ninguém o procura, faça o inverso. Procure você alguém que precise da sua ajuda. Visite os lares pobres, as crianças necessitadas, os corações famintos de carinho. Derrame seu coração afetuoso no seio daqueles que sofrem e jamais se sentirá abandonado. Então, com essa mensagem, vamos fazer a nossa oração de abertura, a nossa prece, né? Sentindo essa mensagem em nossos corações. É uma mensagem bem oportuna para o momento que estamos vivendo, né? Onde o nosso encontro é mais através do pensamento do que fisicamente, mas que mesmo a gente não podendo talvez visitar ou estar fisicamente com os demais, nós podemos ajudar, nós podemos estar conectados através do pensamento, através daqueles que estão próximos a nós, os nossos familiares, com quem convivemos e com quem necessitamos estar juntos para o nosso aprendizado. Então, a quem desejar fechar os olhos para a nossa prece inicial, pedimos o amparo, as bênçãos do alto para o nosso momento de reflexão, para que nossos corações possam ser tocados com a mensagem, com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que possamos, a partir das reflexões aqui feitas hoje, colocar em prática em nosso dia a dia, com o nosso coração em paz, envolvidos pelo amor do Mestre Jesus, com serenidade, com paz, para que possamos contribuir e estar em harmonia com o nosso planeta. Que fiquemos em paz, assim seja. Então, o tema da nossa palestra de hoje, das nossas reflexões, é o Evangelho no Lar, né? Um tema que condiz com o que nós estamos vivendo hoje, né? Que estamos afastados, né, dos nossos lugares de oração, onde estamos em prece, onde nós viemos para receber o passe, para fazer as nossas reflexões. Então, o tema da palestra de hoje faz com que a gente entenda e que a gente saiba que nós não estamos afastados, né, dos nossos lugares religiosos, dos nossos templos religiosos, mas que nós podemos exercer e continuar agora cada um em sua casa. Então, um lugar onde que nós nos reunimos, nós podemos ter cada um na sua casa. Então, nós vamos aprender como fazer, a importância, né, do Evangelho no lar. E para iniciar, o Emmanuel nos diz assim: se um homem é a partícula divina da coletividade,
O lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Olha a importância, né, do nosso lar, de nós estarmos em harmonia, a partícula divina da coletividade. É onde nós vamos aprender os nossos primeiros ensinamentos, né, para o nosso melhoramento moral, para o nosso aprendizado da nossa educação, da nossa espiritualidade, né? O padrão vibratório de uma casa tem relação direta com a energia e o estado de espírito de seus moradores. Eu até trouxe uma imagem para vocês visualizarem, né? Quem nos diz isso é Chico Xavier. Para a gente fazer um contraponto e a gente pensar um pouquinho de como está o meu padrão vibratório, né? O que eu estou emanando, como que eu estou sentindo isso na minha casa, né? Como que está isso, né? Em qual figura, em qual imagem que eu me encaixo aqui, né? Como que eu tô? Sempre tô bem-humorado, tô mal-humorado, sempre xingo, como que são as minhas relações? Porque isso vai interferir, né, no estado, né, tem uma relação direta com a energia, o estado de espírito. Então, o lar, né, o padrão vibratório da nossa casa, digamos assim, tem a nossa cara, né? Então, qual é a importância do lar na nossa educação moral, né? Então, é no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos, irmãos. Neste ambiente, são oferecidas oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, todos os sentimentos derivados do amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Como eu falei, né? O nosso lar é a nossa escola, mas não é só a questão da educação intelectual, é a nossa educação moral também, né? Então, nós precisamos aprender e entender a importância do lar na nossa educação moral, né? E, como eu mostrei naquela imagem anterior, o nosso padrão vibratório, o que nós estamos emanando, os nossos sentimentos estão totalmente relacionados ao ambiente em que a gente vive, ao nosso lar. Então, alguns comportamentos, algumas ações nossas, a partir do momento que nós temos conhecimento, né, da importância, né, do lar na educação moral, nós, enquanto adultos, temos que dar o exemplo para as crianças, né, ou às vezes, né, para quem ainda não tem um conhecimento com relação a valores morais, que a gente possa dar o exemplo no nosso lar, né? E Emmanuel contribui dizendo: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, né? Então, a importância de nós estarmos juntos, de nós estarmos no lar, né? Talvez tudo isso que está acontecendo com o nosso planeta, né? Toda essa situação que nós estamos vivenciando, que agora, né, nós estamos num isolamento social, no sentido de nós termos que ficar em casa para prevenção, enfim, devido à pandemia que estamos vivendo, será que também não é um sinal para nós nos entendermos, para nós melhorar o padrão vibratório dos nossos lares, as relações que nós temos com os nossos familiares, né? Talvez é um chamamento para nós, para que a gente possa entender e buscar essa sintonia, essa harmonia nos lares. Então, né, essa introdução nos mostra, né, a importância do lar, né, no nosso
aprimoramento moral, né, na nossa educação moral. E agora nós vamos falar um pouquinho o que estudiosos espíritas pensam, né, e nos trazem a respeito do Evangelho no lar, né? Então Emmanuel nos diz: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, olha o quão importante, né, e necessário, né, é uma necessidade que a gente pratique, que nós façamos o Evangelho no lar. Contribuindo, Bezerra de Menezes nos diz: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quanto estiver ao alcance das nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre pode nos oferecer, né? Então, ele nos chama, né, que enquanto estiver ao nosso alcance, enquanto nós pudermos, enquanto divulgadores da doutrina, né, enquanto pessoas que buscamos o nosso aprimoramento moral, que a gente possa levar isso, né, e trazer a claridade da Boa Nova ao templo da família, né, para que a gente possa aprimorar os nossos valores, né, para que a gente possa, com a experiência terrestre, né, com a experiência que nós estamos vivendo aqui, resgatar isso em nossas famílias, em nossos lares. André Luiz também, né, tem a sua contribuição com relação à importância e o que é o Evangelho no lar. Então ele nos diz: os espíritas, em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente é aconselhável que se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sobre a cobertura moral da oração, né? Então aqui também, né, é um chamamento para quem é trabalhador, para quem participa de grupo mediúnico, né, o quão importante é, né, e quão necessário é o culto do Evangelho no lar, né, o quanto que nós precisamos, porque quem tem mediunidade, quem participa, sabe o quão importante é nós estarmos com um padrão vibratório elevado, né, para que a gente possa estar em harmonia. Claro que nós não vamos estar harmonizados sempre, mas então nos locais que a gente está, que a gente possa isso. E o Evangelho do Lar contribui muito e é muito necessário para que a gente não se desestabilize, né, para que a gente não fique também à mercê de vibrações negativas. Joana de Ângeles também traz a sua contribuição. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor e sabedoria em tua casa. Então, ela coloca como algo que vai nos trazer, né, uma necessidade que nós temos, né, de também agradar a Deus, né, de cultivar os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, que a gente possa fazer isso nos nossos lares, quando estamos em oração, quando estamos estudando, né, isso também é algo que, além de necessário, nos aproxima, né, de Jesus, dos ensinamentos. Então, que a gente possa, né, reunir e felicitar a nossa família, né, com o estudo do Espiritismo, com o culto do Evangelho no lar. Ainda Joana de Ângeles, ela nos diz: acende o sol do Evangelho em tua casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração.
dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Né? Então, o Evangelho no lar nos aproxima, né? Nos torna mais próximos dos ensinamentos, daquilo que o nosso Mestre nos ensinou. Então, quão importante é o culto do Evangelho no lar. Então, para a gente compreendendo um pouco mais, né, além das contribuições, já que já nos traz uma compreensão bem ampla, né, da importância, né, do quão importante é o Evangelho no lar, eu trouxe algumas finalidades, né, em tópicos assim para que a gente entenda, né, qual que é a finalidade, por que nós fazermos o Evangelho no lar. Então, estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Né? Talvez é um pouco repetitivo, porque, né, tudo isso está colocado nas mensagens, né, está colocado no que os doutrinadores, no que os autores do Espiritismo colocam. Mas para a gente trazer de uma forma mais simples, né, para que a gente possa também aqui dialogar, né, entender e que a gente saiba realmente da importância, né, para que a noite de hoje a gente consiga entender, né, essa importância, a finalidade, para que a gente possa tocar em nossos corações e também levar isso aos nossos familiares. Por isso, a gente retomar, né, as finalidades de forma mais pontual com o que os autores, enfim, com o que os estudiosos do Espiritismo nos trazem. Então, uma outra finalidade: criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade, né? Na era que nós estamos vivendo também, que está tudo tão tecnológico, né? Nós aqui nos encontrando, né? Ainda bem que temos essa possibilidade de nos encontrar, né, dessa forma, mas quando nós estamos próximos, né, com quem nós convivemos, então também, né, é o hábito de a gente se reunir em família, para que a gente possa estudar, para que a gente possa se ouvir, né? Que a tecnologia, ela é bom, né? Ela tem a sua importância, mas que a gente não deixe de estar próximos, não no sentido de estar somente lado a lado, mas que a gente nos conheça, para que a gente possa nos melhorar, né? Porque é na família que a gente mostra quem a gente realmente é, né? Às vezes, numa relação social, numa relação de trabalho, a gente tem uma postura, né, condizente com a nossa relação profissional ou de amizade, mas às vezes na família é onde a gente desperta aqueles sentimentos mais inferiores que nós temos, né? É onde a gente é o que a gente é. Então, a gente se reunir, a gente se conhecer, a gente saber também os limites do outro, para que a gente possa também, né? Às vezes a gente tem que dar um passinho para trás. Então, a gente se reunir, né? E a gente despertar esse sentimento de fraternidade, que a partir do momento que a gente se conhece, a gente for fazer o Evangelho no lar, a gente também pode conversar de questões que são em comum, né? E que nos vão trazer paz, união, fraternidade. Outra finalidade: pelo momento de paz, eu contribuo com o anterior, né? Pelo momento de paz e de compreensão que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência mais tranquila e equilibrada. Então, a partir do momento que nós nos dispomos, né, a estar reunidos, a conversarmos, a ter o hábito da prece, da oração, isso já acalma nosso coração, né? A gente vai ter, né, como lá no início aquela imagem nos mostrou, né? O padrão que nós temos, né, o que nós sentimos, vibra diretamente no nosso lar. Então, a gente está praticando o Evangelho no lar, a gente se reunindo, e isso vai fazer com que a gente desperte sentimentos que muitas vezes estão lá adormecidos, que a gente não está praticando e que sozinho às vezes a gente não consegue. Então, o culto do Evangelho no lar, ele faz essa aproximação, né? Ele faz com que a gente tenha uma vivência mais tranquila e equilibrada.
Muitas vezes a gente vem na casa espírita e a gente ouve a palestra, né? A gente sai com o nosso coração mais calmo, sereno, a gente toma o passe, né? Toma água fluidificada, a gente se sente tão bem, né? A gente fala, nossa, fiquei tão bem, né, ali na casa espírita. Se nós praticarmos o evangelho no lar, nós vamos ter uma sensação tão qual quanto quando a gente vem na casa espírita, né? Como eu falei lá no início, hoje nós não podemos nos reunir aqui, né? Nós não podemos estar juntos, mas a gente está junto em pensamento e o nosso lar é o nosso templo de oração. Então, que a gente possa praticar, que a gente possa sentir isso, a gente possa estar, né, vibrando isso com a nossa família, né, com a prática do Evangelho no lar. Então, outra finalidade, higienizar o lar através de pensamentos e sentimentos elevados, favorecendo assim a influência dos mensageiros do bem. Então, muitas vezes a gente teve aquele dia que foi um dia turbulento, que a gente passou por várias situações, que a gente chegou, né, com aquele padrão vibratório nada bom, né? Então, o Evangelho, a partir do momento que a gente está em oração, que a gente se dispõe a estar, né, conectado com a espiritualidade, isso favorece, né, a higienização do nosso lar, né, favorece os sentimentos elevados, porque a gente começa a acalmar nosso coração, né, e receber a influência dos mensageiros do bem. Porque a gente sabe que dependendo do nosso padrão vibratório, nós vamos atrair aquilo que nos afinizamos. Então, se nós estamos com raiva, se nós estamos, né, com sentimentos exacerbados para o mal, vai, né, tender com que quem se aproxime de nós, né? Então, a gente vai para casa e vai levar essas influenciações junto. Então, nós precisamos higienizar o nosso lar, né? Porque muitas vezes o padrão melhora, mas ainda, né, tá aquele clima pesado, né, que fica com a gente, ou às vezes até mesmo numa discussão familiar, né, a gente precisa então higienizar, né, e através do Evangelho do Lar, uma das finalidades dele é higienizar o nosso lar. Outra finalidade, facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração, né? Então, a gente estar em oração, a gente contribui, né, para o nosso lar, para as dificuldades, tanto materiais quanto espirituais, e também, né, a gente contribui para a sociedade, enfim, para o nosso planeta, porque nós vamos estar vibrando, nós vamos estar, né, todo mundo conectados, né, naquele momento ali de oração, né? Então, a gente recebe o amparo, né, diante das nossas dificuldades. E também estende para as demais pessoas, né? A gente consegue contribuir também através da oração, do Evangelho no lar, para que, ou dificuldades, enfim, de todos os lugares, de todas as pessoas, né, possam ser acolhidas nesse momento do Evangelho no lar. Outra finalidade, tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Então, é necessário que a gente faça em nosso lar, né, para que a nossa família conheça, né? Muitos, né, têm filhos, tem pais que moram juntos, enfim, tem pessoas de várias faixas etárias, e que é necessário para todos nós compreendermos, né, o Evangelho. A gente saiba o sentido e que a gente possa dar o exemplo. Isso é muito importante, porque a partir do momento que nós temos o conhecimento, que nós estudamos, que nós estamos entendendo, nós temos que praticá-lo. Claro que somos imperfeitos ainda e muitas vezes a gente vai, né, sucumbir, vamos, né, não conseguir levar tudo aquilo que está no Evangelho, né, até pelo padrão que a gente vive, né, das nossas relações, enfim, do dia a dia, do próprio planeta, mas que a gente possa, a partir da nossa compreensão, né, a gente ser exemplo e a gente conseguir um pouquinho do que a gente estudar, do que o Evangelho nos apresentar, talvez começando no nosso lar, onde é o mais necessário, né, que a gente possa compreender, que a gente possa entender, né,
uma mãe que fica triste com o filho, um esposo que às vezes altera o tom de voz, a esposa ou a mãe que grita com os filhos. Então, que a gente possa, né, entender o Evangelho e poder praticar isso, né? A gente poder serenar o nosso coração e ser exemplo nos nossos ambientes, né? Que a gente possa tornar o Evangelho conhecido. E a maior forma, né, de a gente conhecer, né, é através do estudo, mas também através do exemplo, né? É muito fácil, né, eu ler, eu vir aqui para vocês e dizer, olha, gente, o Evangelho no lar é assim, 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 né? O bom seria eu vir aqui e dizer para vocês, olha, lá no meu Evangelho no lar eu aprendi isso, isso, isso e isso, e eu estou colocando em prática e trazer para vocês, né? Porque é isso que vai nos tornar melhores, que vai contribuir para o nosso melhoramento moral, né? O nosso exemplo, né? O que nós estamos praticando, como que nós estamos fazendo. Então, é difícil, né? Mas a partir do momento que a gente estuda, que a gente lê, que a gente se dispõe, a gente começa e aos poucos a gente vai tentando, né, dar o exemplo conforme as nossas imperfeições, né? Mas seguimos para tentar, né, manter e auxiliar para o nosso planeta, para nossa família, tentar ser um pouquinho mais através do exemplo, né? Não adianta eu dizer que tem que fazer assim, mas quando é na hora de fazer, eu não fazer. Ou se eu fazer errado, que eu possa reparar e dizer, olha, eu errei, né? Vamos fazer assim, né? Estou alterado. Então, que a gente possa fazer isso, né? A gente fazer uma das finalidades, né, do Evangelho no lar. E uma das últimas finalidades, né, é elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor, né, que contribui com o que eu já estou falando aqui, né, do nosso padrão vibratório, né, do que nós emanamos, né, porque a equipe espiritual que vai nos assistir, que vai interceder por nós no sentido das nossas solicitações, das nossas orações, né? A gente precisa estar num padrão bom para que ela possa nos auxiliar, né? A gente também precisa estar nessa sintonia. E isso, como eu falei antes, vai contribuir para um mundo melhor, vai contribuir também, né, com o padrão vibratório do nosso planeta, que nesse momento precisa tanto, né, que nós ficamos unidos, calmos e serenos em oração para que tudo o que está acontecendo passe e a gente perceba realmente os verdadeiros valores, né? Então, né, a gente sabendo disso, a gente entendendo das finalidades, das contribuições dos escritores a respeito do Evangelho no lar, como nós vamos fazer? Como que eu faço o Evangelho no lar? Bom, Leila, eu entendi, né? Eu sei da importância, da finalidade, né, de todas as contribuições, do quão necessário e importante é fazer, mas como fazer? Então, para a gente fazer, a gente segue um roteiro, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai escolher na semana, né, um dia e horário em que a família possa se reunir durante pelo menos, né, uns 30 minutos. Tá? Então, eu moro sozinho, não tem problema, você vai fazer, né, o teu Evangelho no lar. Tenho filhos, como que eu vou fazer? As crianças também, elas podem participar, né, elas podem fazer parte da reunião e devem fazer parte da reunião, tá? Então, a gente vai escolher lá um dia, para mim o melhor dia é na quinta-feira. Então, eu faço na quinta-feira, do horário das 8 às 8h30. Então, eu tenho que me habituar que toda quinta-feira, naquele horário, eu vou fazer o Evangelho no lar. Mas tem quinta que o meu esposo não tá. Não tem problema. Você vai fazer igual. Não consegui, enfim, então a gente tem que manter o hábito. Um dia que seja em que todos possam estar. Se não puderem, ou chegou uma visita, né, no momento, convida a visita para fazer parte, né? São 30 minutos, é um estudo, né? Então, convida, né? Se desejar, olha, nós temos nosso Evangelho no lar, nós fizemos todo dia nesse horário e tal, convido para, né,
a pessoa vai querer, né? Vai querer essa conexão, vai querer participar desse momento e quem sabe seja um exemplo para que ela pratique na sua casa também. Aí escolhemos o dia, sabemos que vai ser lá em tal dia, tal horário, nós vamos iniciar, né? Como que nós iniciamos? Nós iniciamos a reunião, né? Enfim, né? O nosso Evangelho no Lar, com uma prece simples e espontânea, né? Como nós fizemos aqui na abertura das palestras, enfim, faz uma prece, né? Para iniciar o Evangelho. Depois da prece, a gente faz uma leitura edificante, né? A gente vai ler, enfim, para quem inicia o Evangelho no Lar, né? A gente recomenda que inicie com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Desde lá do início que ele tem, né, traz mensagens, mas pode iniciar com outros livros, tá? Tem vários livros, então trouxe alguns aqui, né? Livros de mensagens, tem O Caminho, Verdade e Vida, né? Esse aqui. A câmera fica um pouco contrária aqui, né? Tem da Joana de Ângeles, esse aqui, Episódios Diários, né? Tem esse aqui também do Espírito Sheila, que é um livro de mensagens. Tem Ceifa de Luz também. Então, tem várias leituras edificantes que a gente pode começar, né? Ele vai iniciar lá, né? Vai iniciar talvez a sua primeira mensagem, enfim, abrindo uma mensagem, né? Para fazer o Evangelho. No caso de crianças, né, também tem várias leituras espíritas para crianças, né, tem livrinhos que são com base, são histórias infantis, mas são com base na doutrina espírita, tá? Que pode também ser trabalhado, né, com as crianças, né, faz uma leitura, né, aí fica a critério de cada um, né, aqui tem uns exemplos, né, de livros que podem ser trabalhados, então, pode fazer uma leitura inicial, começa, né, com uma leitura no livro do Evangelho, enfim, ou algum outro depois, né, do Evangelho, um livro infantil, ou dá para intercalar, enfim, porque todos vão trazer uma mensagem, né? Então, isso que é o importante, né, fazer essa leitura. Depois da leitura, né, a gente faz os comentários sobre o texto lido, tá? Então, os comentários devem ser breves e contando com a participação de todos, né? Evidenciando o ensinamento moral aplicado às situações do dia a dia. Então, é um estudo, a gente vai cada um colocar a sua opinião, né? No sentido de trazer um melhoramento, né? E a gente colocar em prática no nosso dia a dia, né? Sempre respeitando a opinião do outro, né? São comentários, né? Eles devem ser breves, não se estender muito, né? Pela questão, né? dos 30 minutos, mas que se faça esse estudo, esses comentários depois. Tá? Depois dos comentários, a gente vai fazer as vibrações, né? Então, nós vamos sintonizar, né, com a espiritualidade amiga, no sentido de fazer as nossas vibrações. Nós vamos vibrar, né? Enfim, aí tem várias sugestões, né? A gente pode vibrar, deixa eu colocar para vocês olharem aí. Pela fraternidade, pela paz, pelo equilíbrio de toda a humanidade, pela saúde dos enfermos, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pela confraternização com os nossos desafetos, pelos trabalhadores do bem, pela família, por alguém específico, né? A gente vai fazer as nossas vibrações. Né? Depois que a gente faz as nossas vibrações, a gente fica alguns segundos em silêncio, né? Em pensamento e o coração, né? Nós vamos conversar com Jesus, a fim de receber a orientação necessária e amorosa, que é a iluminação em todos nós. Então, a gente vibra e fica uns minutos em silêncio, ali alguns segundos, para que a gente possa sentir isso, para que a gente possa ter essa conexão. Né? E para finalizar, a gente faz a prece de encerramento, né? Que é uma prece simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, né? Para finalizar o nosso Evangelho. Então, agora que nós sabemos como fazer, sabemos a finalidade, né?
compreendemos, nós podemos, quem já faz, né? Sempre é bom, sempre é oportuno a gente falar do Evangelho no lar, né? Que ele traz sensações muito boas para nós, para nossa humanidade, que está precisando tanto. Então, para quem já faz, que mantenha, né, o seu hábito, o seu culto do Evangelho no lar. Quem ainda não faz, que possa iniciar, né? Eu quero fazer mais vezes, porque agora eu estou em casa, né? Oração, né, nunca, né, é demais, a gente sempre pode estar fazendo, então, né, o recomendado é uma vez a semana, mas talvez eu quero fazer mais vezes, né? Enfim, quero fazer um momento para as crianças, estender mais para as crianças, um momento mais para os adultos, né? Fica a critério também, né? A gente segue, né? A gente tem recomendações, mas quando a gente se fala de evangelho no lar, de oração, de vibração, de estarmos em conexão, né? Nunca é demais. Então, sintam-se à vontade, né? Então, para nós finalizarmos, eu convido a todos, né, para nós fazermos a nossa prece de encerramento. A quem desejar, né, colocar a sua água próxima para que elas possam receber as boas vibrações. Nós temos a água fluidificada para nós beber no decorrer da semana, né? Também no Evangelho do Lar a gente pode estar usando, né, quando formos fazer o Evangelho no Lar, colocar a água também, né? Assim, quando finaliza, a gente também toma a nossa água, que ela nos ajuda nas nossas necessidades físicas e espirituais, tá? Então, a quem desejar fechar os olhos, nesse momento do encerramento do aprendizado de hoje, que possamos colocar em prática esse culto tão necessário para a nossa humanidade, para que possamos todos estar em comunhão com as boas vibrações, com o nosso pensamento elevado, buscando contribuir para diluir as vibrações negativas, densas, que estão em nosso planeta, para que possamos nos manter serenos, equilibrados, sempre buscando compreender, aprender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, com os nossos corações em paz, envolvidos pelo amor, pela fraternidade, que possamos seguir essa semana recebendo as bênçãos que nos são necessárias para o nosso aprimoramento moral, também compreendendo as necessidades dos nossos semelhantes, intercedendo, auxiliando para a harmonia e equilíbrio de todos e do nosso planeta. Que assim seja.